Mãe faz a filha cancelar a festa de aniversário. Aqui está a situação. Minha filha Abby acabou de fazer 11 anos e deveria ter dado uma festa de aniversário no mês passado com as meninas de sua turma. Ela é autista e tem TAA para o qual não encontramos o tratamento certo, então ela luta para fazer amigos e esta teria sido a primeira festa não familiar que ela teve. Nos últimos meses, Abby foi a outras 2 festas de aniversário onde toda a turma foi convidada e foi por isso que ela pediu para fazer uma festa maior de amigos este ano no nosso quintal. Infelizmente, devido ao momento, Taylor, sua melhor amiga, não poderia comparecer porque sua família estava fora da cidade. Um dia antes da festa, eu estava deixando Abby usar meu telefone para dar aos colegas informações de horário e local e ouvi esta conversa. Outra garota, Taylor vai estar lá? Abby, não, ela é manca e não pode vir. Eu disse severamente para Abby desligar e se explicar. Ela tentou me dizer que não estava falando sério, mas achei incrivelmente cruel chamar sua única amiga de coxo e senti que ela estava se comportando de maneira horrível. Ela insistiu que era apenas uma piada e não concordou quando eu disse a ela que Taylor ficaria com o coração partido se ouvisse Abby chamá-la de manca. Achei que ela não merecia uma festa se não pudesse valorizar a amiga e decidi lhe dar uma lição. Fiz ela ligar para todas as 12 meninas que foram convidadas, inclusive aquelas para quem ela já havia ligado para contar a informação e explicar que afinal não ia ter festa, pois ela estava sendo punida por falar algo grosseiro sobre Taylor. Ela ficou apropriadamente envergonhada e chorou muito, e acho que definitivamente aprendeu a lição. Então eu senti que isso estava feito e limpo, mas Taylor veio no fim de semana passado para uma festa do pijama e eu conversei um pouco com a mãe dela no horário de entrega. Ela me disse que ouviu o que aconteceu porque os outros pais estavam discutindo sobre minha punição e acharam que era muito duro, e insinuou que eu deveria pegar mais leve com Abby porque ela era uma criança doce e sensível. Eu não esperava por isso, então ignorei até ela ir embora, mas fiquei irritado porque outros pais estão me julgando por minhas ações quando meu filho fez algo que não foi doce ou sensível. Quando a mãe de Taylor voltou para buscar sua filha, ela novamente falou sobre o quanto Taylor gostava de Abby e como ela estava feliz por eles serem amigos, e eu disse e sim, e agora Abby sabe que deve tratar bem seus amigos e não levá-los é garantido. Ficou estranho quando a mãe de Taylor continuou falando sobre Abby discretamente, insinuando que ela não merecia ser punida e eu respondi, bem, acho que você e todo mundo sabe como ser pai melhor do que eu. Ainda estou furioso com isso e quero saber se minhas ações com Abby com a mãe de Taylor foram justificadas, porque sinto que todo mundo está tomando pílulas malucas. Edit, eu já disse em vários demais, mas direi aqui também que estava errado e estou enojado comigo mesmo. Vou esclarecer que Abby faz terapia semanalmente, mas não consultamos um psicólogo nem fazemos terapia familiar desde que ela tinha 8 anos. Eu também era suspeito de ter DDA quando criança, mas meus pais não fizeram muito para investigar depois um tipo de medicamento não ajudou, então não penso muito nisso e não sei se isso é relevante. Sentei-me com Abby depois do jantar e pedi desculpas por minhas ações e afirmei que ela é uma boa criança e uma grande amiga de Taylor. Ela começou a chorar e me disse que estava magoada porque a outra garota perguntou sobre Taylor, porque aparentemente algumas crianças disseram que não iriam, já que Taylor não estava. Abby se sentiu culpada porque enquanto ela estava apenas brincando sobre Taylor ser coxo, ela ficou magoada porque eles gostavam de Taylor e não dela. Eu nem tinha considerado isso e estou com o coração partido por ela ter chutado ela quando ela estava caída. Ela é uma garota doce e sensível e tenho muita sorte por ela ter me perdoado. Estarei procurando terapia familiar e entrando em contato com a escola para resolver isso, e disse a Abby que ela tem uma semana para decidir como e com quem ela gostaria de comemorar um aniversário atrasado. Obrigado a todos que defenderam minha filha quando eu falhei com ela. Atualizar 3 dias depois. Não vou colocar isso no AITA porque tenho certeza de que não atende aos requisitos de atualização, mas ainda estou recebendo mensagens e pessoas entrando em contato por meio desta postagem, algumas de forma bastante violenta, outras apenas machucadas e atacando, o que posso entender. Esperamos que isso dê mais luz à situação e lhe dê todas as conclusões que você procura. Quando postei isso, não esperava que recebesse mais de 50 comentários. Então, quando isso aconteceu, fiquei impressionado e honestamente sobrecarregada. Algumas pessoas denunciaram essa história, ou que eram falsas e o engraçado é que meio que era e não era. Eu sou a Abby, nome falso, não a mãe de Abby, e no dia em que postei essa história eu estava pensando sobre algumas experiências não tão legais da minha infância e estava pensando sobre isso. Esta foi talvez a segunda vez que me lembro de ter sido traumatizado pela minha mãe, mas da primeira lembro-me de todos os detalhes com clareza.
Eu tinha certeza que ela estragou tudo fazendo isso, mas todos os pais às vezes fogem com os filhos, certo? E eu disse algo maldoso sobre minha amiga, embora não me lembre se disse que Taylor era uma droga ou coxo, então, do ponto de vista dela, eu merecia ser punido. A maneira como digitei a história foi exatamente o que aconteceu, até ela me fazer ligar para todas as meninas da minha turma. Ainda me lembro do roteiro que tive que ler. Olá, estou ligando para avisar que não tenho permissão para fazer festa de aniversário, porque disse algo maldoso sobre um amigo, desculpe, tchau. E depois de cada ligação, eu colocava a cabeça na mesa e chorava, cheio de ranho e tudo, enquanto minha mãe digitava o próximo número no telefone e colocava na minha mão. Já se passaram mais de 10 anos, para manter o tempo vago, e ainda odeio meu aniversário e nunca tive uma festa de amigos bem-sucedida. Eu tenho amigos. Simplesmente não posso fazer festas. A única parte da história pública que não era verdade foram as atualizações. A catarse que senti quando as pessoas concordaram comigo foi ótima, mas todo mundo dizendo, marque outra festa para ela Go, peça desculpas a ela agora mesmo me deixou um pouco triste porque minha mãe literalmente nunca mais tocou no assunto. Então, tentei obter um pouco de paz com toda aquela aprovação, fingindo que ela fez a coisa certa, e honestamente funcionou no sentido de que posso pensar naquele dia sem chorar. De qualquer forma, publiquei a história buscando validação, ou terapia, ou pelo menos tentando obter uma perspectiva do lado dela e lamento ter enganado as 1,6 milhão de pessoas que viram esta postagem, e as pessoas que a leram no Facebook e no Instagram. Fiquei chocado com a quantidade de pessoas que entendiam a mim, uma garotinha estranha que nunca haviam conhecido, mais do que minha própria mãe jamais fez. Você entendeu que eu estava espelhando meus colegas, tendo muito dificuldade em fazer amigos, e magoado porque não importa o quanto eu tentasse, as pessoas simplesmente não gostavam de mim. Chorei tantas vezes escrevendo a postagem original e respondendo comentários como mãe da Abby repetindo coisas que ela disse naquela época ou coisas que eu ouvi dizer agora, quando ela se lembra da minha infância. Ela era distorcida e abusiva, não importa o quanto afirmasse que estava tentando me ajudar. E uma desculpa especial para as pessoas que me enviaram mensagens com longas histórias ou conselhos pessoais. Fiquei realmente comovido por você compartilhar algo tão cru na tentativa de fazer alguma mãe ignorante entender. Fiquei muito grato por haver profissionais dispostos a reservar um tempo para ajudar crianças que nunca conheceram. Tentei responder para que você não sentisse que seu esforço foi em vão, mas me senti, e me sinto, horrível por mentir e isso pesava em meu coração. Maldita seja a minha necessidade autista de cumprir as regras, TM. De qualquer forma, muitas pessoas também enviaram mensagens preocupadas com o bem-estar de Abby, então eu queria dizer, estou bem. Saí da casa dos meus pais assim que pude, fui para a universidade e me formei em algo que amo. Finalmente fui medicado para, estou noiva do homem mais gentil e compreensivo que é ferozmente protetor comigo quando se trata de minha mãe. Ainda preciso de terapia, mas prometo que estou trabalhando nisso e minha próxima tentativa não envolverá mentir na internet porque, caramba, isso ficou fora de controle. Meus pais legítimos continuam a me forçar a ser babá e a cuidar de meu irmão mais novo, e depois me repreendem por fazer exatamente o que me pediram. Olá novamente a todos. Antes de começar a explicar o que aconteceu neste post, tenho boas notícias. Consultarei um psiquiatra em dezembro, mas será online, pois as consultas presenciais estão esgotadas. Felizmente tenho o chat do Zoom, então poderei explicar sem falar, e meus pais não vão poder me ouvir. Outra coisa positiva é que espero me mudar no próximo ano. Agora vou entrar no post. Isso começou na semana passada, e eu não tinha ideia de que meu irmão mais novo estava tentando continuar com esse tormento até hoje à noite. Vou começar com o que aconteceu então. Algumas noites atrás, eu estava jantando com minha família, quando meu irmão bateu a perna em mim e me chutou. Meus pais nem reagiram e esperavam que eu simplesmente lidasse com isso e seguisse em frente. Alguns dias depois, eu tinha acabado de passar o aspirador na casa. Sentei-me na cama e relaxei, mas fui interrompido novamente pelo som do aspirador. Saí e vi meu irmão aspirando os lugares que verifiquei minuciosamente. Eu disse a ele que não precisávamos passar aspirador ali, e, assim que cheguei perto dele, ele largou o aspirador e me deu um soco. Segundo meus pais, a culpa foi minha e eu deveria seguir em frente. Ontem cheguei em casa do trabalho depois de um dia longo e cansativo e meus pais precisaram sair à noite. Eu não tinha ideia sobre isso, e eles me atacaram do nada. Eles esperavam que eu soubesse e ficaram bastante irritados por eu não saber, embora não explicassem.
Eles me mandaram fazer o jantar imediatamente. Felizmente havia algumas sobras na geladeira que eu poderia esquentar. Fui até a cozinha e comecei a esquentar as sobras de frango. Depois de aquecido, dividi o recipiente em duas partes com um garfo. Enchi uma tigela para mim e outra para meu irmão mais novo. Guardei o restante do frango no recipiente para outra pessoa, caso quisesse comê-lo no almoço ou no jantar. Meu irmão mais novo foi até a cozinha, pegou o recipiente e o garfo de mim e jogou o resto em sua tigela. Pedi gentilmente que ele devolvesse o garfo e disse que estava guardando o resto do frango para outra pessoa que pudesse estar com fome, mas como eu deveria saber, isso foi recebido com gritos e abusos verbais. Rapidamente me desculpei por ter feito o jantar para ele, e então ele começou a gritar coisas horríveis para mim. Em suas palavras, ou pelo menos pelo que me lembro, ele disse: "Você é o pior irmão mais velho, você falhou em ser irmão, você é tão superprotetor, eu te odeio. Lamento que mamãe e papai tenham que lidar com você." Essas palavras me magoaram profundamente e decidi me retirar para outra sala para passar algum tempo sozinho. Enquanto eu estava sentado lá, ainda podia ouvi-lo gritando obscenidades para mim e eu estava chorando. Então notei uma escova de pó quebrada ao meio e joguei-a no chão com pura raiva. Eu sei que não deveria ter feito isso, pois era um tanto imaturo, mas não conseguia pensar em expressar minha raiva e tristeza de outra forma. Ele viu isso e entrou na sala em que eu estava. Ele pegou e jogou em mim. Quase bateu na minha cabeça e levantei os braços para me defender. Então me levantei de onde estava sentado e ele fugiu instantaneamente. Esta não é a primeira vez que ele joga coisas em mim também. Certa vez, ele jogou uma caneta que quase me atingiu no olho. Eu estava quase terminando meu jantar e pensei que era o fim de tudo. Eu estava errado. Ele entrou na sala enquanto eu não estava prestando atenção e enfiou o garfo que estava usando no meu braço. Na verdade, tirou sangue, e tentei me defender. Ele fugiu novamente, mas eu não tive coragem de persegui-lo. Eu ainda estava me recuperando do constrangimento e do verdadeiro horror que experimentei durante o Halloween. Terminei de jantar e chorei sozinho no meu quarto. Eu me senti sozinho e inseguro. Então ouvi o som da porta da garagem se abrindo e meus pais voltando da festa. Tentei explicar o que aconteceu, pois não consegui lidar com isso sozinho. Tentei conversar com meu irmão mais novo, mas não funcionou. A resposta deles foi a de sempre: "Lide com isso você mesmo." Tentei explicar novamente que precisava de ajuda, mas eles me instruíram a resolver o problema com ele, e isso não era problema deles. Voltei para o meu quarto, irritado. Agora, esta tarde. Acabei de chegar em casa depois de mais um longo dia de trabalho e finalmente estou tendo uma folga. Terminei todo o meu trabalho e preciso aguardar uma comemoração especial do ano que vem, em janeiro, quando voltarei para lá. Sentei-me, guardei tudo e comecei a assistir Jujutsu Kaisen e jogar Pokémon Scarlet no meu Switch. Eu já tinha contado ao meu pai sobre a boa notícia, então estava apenas esperando minha mãe chegar em casa para poder contar a ela também. Ela finalmente voltou para casa e eu fui até o quarto dela para contar minhas novidades. Esperei na porta e esperei que ela se arrumasse e guardasse suas coisas antes que eu pudesse falar com ela. Enquanto eu estava lá, ouvi meu irmão mais novo vindo atrás de mim. Ele disse as palavras: "Ei, mãe." Com uma voz acolhedora, mas depois aquela voz se transformou em um tom agravado sem motivo algum. Lembro-me dele dizendo as palavras: "Oh meu Deus", antes de ir embora. Tentei perguntar a ele o que havia de errado mais tarde, mas ele me disse para simplesmente ir embora. Contei para minha mãe e ela também ficou muito feliz por mim. Achei que minha vida estava prestes a tomar a direção certa, mas estava errado novamente. Mais tarde, quando estávamos jantando, meu irmão mais novo decidiu falar sobre a noite passada e como fui horrível com ele. Eles acreditaram em todas as suas mentiras e tentei explicar o que aconteceu. Aparentemente, eu o chutei primeiro durante o tempo em que ele me chutou, e desliguei o aspirador, então ele me deu um soco. Eles acreditaram nisso e me repreenderam por agir como pai e babá dele, embora fosse exatamente isso que me disseram para fazer. Tentei falar com eles sobre como eles estavam errados sobre tudo isso, e contar-lhes o que realmente aconteceu, livre das mentiras do meu irmão, mas fui interrompido novamente por ser desrespeitoso. Minha mãe então começou a gritar e a me repreender sobre como sua vida era tão difícil e ela queria que fingirmos que nos damos bem e que somos felizes um com o outro, e me usar como seu saco de pancadas emocional novamente. Eu estava resistindo à vontade de chorar, sabendo que isso só pioraria as coisas.
Eles gritavam comigo por chorar também. Meu irmão então mencionou o fato de que eu disse que meus pais estão me usando como bode expiatório e saco de pancadas mental. Eu nunca disse isso para ele, ele pode ter me ouvido murmurar isso em algum momento. Isso só causou mais gritos e me senti extremamente estressado. Tentei sair da mesa várias vezes, mas fui arrastado verbalmente de volta para lá, embora quisesse dizer não. Fui forçado a ouvir como meu irmão mais novo não tem mais compaixão por mim, já que sou um irmão tão ruim. Meus pais tentaram fazer com que acabássemos com as coisas que gostamos para que eles pudessem escapar e assistir aos programas de ação ao vivo com roteiro. Eu disse a eles que estava feliz com os Pokémon brilhantes que adquiri recentemente em Scarlet, enquanto meu irmão divagava sobre como não conseguia mais aproveitar as coisas que eu amava, já que eu sugava toda a alegria deles, só porque gosto deles. Quais foram suas palavras exatas? Além disso, aparentemente ele não estava mirando em mim quando jogou o pincel. Mesmo que ele não mirasse de propósito, eu não sabia disso, e meus pais esperavam que eu fizesse isso. Depois que saí da mesa, sentei no meu quarto e chorei. Eu me senti péssimo. Fui forçado a ouvir mais mentiras e abusos verbais da minha família, tudo por um simples fato. Tive a audácia de fazer o jantar para meu irmão mais novo. Resumindo, durante minhas aventuras de Halloween, meus pais não vieram conosco porque queriam assistir TV e ficar bêbados. Em outra nota curta. Eu tenho um sonho. Quero ser adotado por Midnight Mount Lady de My Hero Academia, ou Makima de Chains of Man, ou Professor Sada de Pokémon. É realmente um sonho maravilhoso e quero que um dia se torne realidade. Obrigado a todos por ouvirem minha história. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo, assista também alguns dos nossos vídeos.